Olá, meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneçam com todos vocês, com todos nós. Muito bom estarmos juntos para meditar na palavra de Deus, sabendo que Deus tem ouvido as nossas orações, tem estado conosco a cada dia, nos conduzido pelo Espírito Santo, e desta maneira nós podemos descansar nos braços de quem tem cuidado de nós a cada dia de muitas formas diferentes, mas atendendo todas as nossas necessidades. Que Deus abençoe a todos vocês que nos acompanham pela rádio 87.9 FM de Dracena, vocês que nos acompanham pela transmissão do Facebook, também pelo canal do YouTube Família e Fé, Pastor Ivan Fidelis, que eu peço para vocês se inscreverem no canal, que vocês deem o seu like, comentem, compartilhem, para que o YouTube entenda que esta mensagem é relevante e alcance mais pessoas com a palavra de Deus. E que Deus abençoe muito a vocês, de maneira muito especial, nas suas necessidades pessoais, que abençoe o seu lar, a sua família, e que todos nós, neste momento, possamos ter uma pausa para reflexão, para buscarmos mais compreensão da palavra de Deus em todos os aspectos que Deus nos oferece através da Bíblia, que é a única regra de fé e prática para todo cristão, e a Bíblia nos oferece todo o direcionamento do propósito de Deus para que nós vivamos felizes, em paz, em harmonia e possamos alcançar os nossos sonhos e projetos. Então, que Deus continue fortalecendo a sua vida e guiando de uma maneira muito especial. E dentro desta perspectiva de ser guiado pela palavra de Deus, nós temos também a questão da orientação espiritual através dos líderes religiosos. Independente da sua expressão religiosa, da sua expressão de fé, do vínculo denominacional que você tenha na sua expressão de vida cristã, você pode estar vinculado a igrejas evangélicas, pentecostais, tradicionais, a igrejas, né, mais protestantes, ou a Igreja Católica, que é uma igreja cristã também, né, de maioria no nosso país, no Brasil. Então, cada um tem uma expressão diferenciada do seu líder religioso, mas nós temos um aspecto bíblico que vai afunilar esta interpretação, esta observação, este relacionamento das ovelhas de Jesus Cristo, que os líderes têm a oportunidade e a responsabilidade de conduzir para o reino de Deus. Quando nós falamos em liderança espiritual, tratar com os seres humanos, lidar com o ser humano, é uma dificuldade, é um desafio muito grande, desde os tempos da antiguidade, Moisés guiando o povo de Deus pelo deserto para chegar à terra prometida, e ali durante aquele trajeto teve vários momentos de conflitos, vários momentos em que as relações humanas se tornaram difíceis dentro daquele contexto, mesmo com a presença visível, quase que palpável de Deus ali conduzindo eles pelo deserto. Deus era presente através da nuvem no deserto que protegia a todos eles do sol, à noite a coluna de fogo que protegia do frio, as ações de Deus que impediram que o exército do faraó do Egito alcançassem eles durante a fuga, a saída do Egito, a abertura do mar em que eles passaram ali em terra seca, depois também a abertura do Rio Jordão, onde eles passaram também ali pelo rio, a água que Moisés fez jorrar no deserto para abastecer a todos aqueles que estavam sedentos no deserto, e aproximadamente nós temos ali por volta de 2 milhões de pessoas e mais os animais ali que precisavam de água.
Então, por muitas vezes, Deus se manifestou de uma maneira espetacular, de uma maneira extraordinária, né? E mesmo assim, com a manifestação de Deus, com a presença de Deus, o povo ainda se tornou rebelde contra a liderança, se tornou rebelde contra o direcionamento de Deus, porque, infelizmente, diante da corrupção que o pecado provocou no ser humano, o ser humano desenvolveu esse senso que está cada vez mais forte, que é um senso de autonomia, de independência, independência de todas as coisas, autonomia para todas as coisas, incluindo a independência e a autonomia do próprio Deus. As pessoas não querem se submeter aos mandamentos, às leis, às ordens, às prescrições, e é por isso que muitas vezes se desenvolvem tantas religiões, tantas denominações, tantas igrejas diferenciadas dentro da mesma expressão do cristianismo, porque à medida em que as pessoas vão recusando a autoridade divina, e a autoridade divina, através do líder religioso que Deus levantou para conduzir aquele povo, quando há uma rejeição, as pessoas, por muitas vezes, nessa rejeição, ele cria a sua própria interpretação bíblica, cria as suas próprias leis, cria o seu próprio modelo de vida, que muitas vezes, e na grande maioria das vezes, está distanciado da palavra de Deus, é diferente daquilo que Deus ordenou, mas por uma questão de acomodação humana, de gosto pessoal, isso é implantado dentro do cristianismo e cada um tenta viver segundo a sua maneira. O que nós tentamos fazer é estudar a palavra de Deus como regra de fé e prática para todo cristão. Estudando a palavra de Deus, buscar fidelidade e integridade na prática da palavra. Então, aquilo que nós entendemos e observamos na Bíblia como orientação de Deus, orientação divina, orientação espiritual, nós praticamos para que desta maneira a nossa vida seja agradável a Deus. Este é o nosso propósito, o propósito de receber de Deus o testemunho que ele deu a Jó, por exemplo, que era uma pessoa íntegra, reta, temente a Deus e que se desviava do mal. Esse testemunho, todos nós, homens e mulheres, queremos ter de Deus. Queremos que Deus nos observe como pessoas íntegras, retas, tementes a Deus e que se desviam do mal. Desta maneira, além da palavra de Deus, a Bíblia, Deus nos deixou líderes religiosos que a Bíblia usa um termo específico em Hebreus, capítulo 13, versículo 7, a Bíblia chama esses líderes de guias. Em outros textos, como o texto de 1 Timóteo, capítulo 3, chama de presbíteros. Presbítero é uma palavra grega que quer dizer líder, liderança. Então, aqui em Hebreus, capítulo 13, versículo 7, nós temos o texto que nos diz assim: lembrai-vos dos vossos guias, lembrem-se do seu líder espiritual, do seu líder religioso, do seu pastor, do seu padre, lembre do seu guia religioso, do seu mestre, que foi colocado por Deus para te orientar espiritualmente. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente a finalidade da sua vida. Imitai a fé que tiveram. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e será eternamente. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar de coração confirmado com a graça, e não com alimentos,
porque nunca tiveram proveito os que isto se preocuparam. Possuímos um altar do qual não tem o direito de comer os que misturam no tabernáculo, os que ministram no tabernáculo, pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do Santo dos Santos pelo sumo sacerdote como oblação pelo pecado, têm o corpo queimado fora do acampamento. Por isso, foi também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Saiamos, pois, a ele, fora do arraial, levando o seu vitupério. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Observem que o texto, ele é bem centrado, bem afunilado nesta questão da importância da liderança espiritual através de um líder, de um guia espiritual, assim usando o termo bíblico do próprio texto de Hebreus 13. Versículo 7, lembrai-vos dos vossos guias, lembrem-se, tenham em mente a mensagem, a pregação do seu pastor, do seu líder espiritual, tenha sempre em mente a direção que o Espírito Santo coloca na sua mente, no seu coração, através da palavra pastoral, através da mensagem pregada. Lembrem-se dos vossos guias, e ele coloca aqui no versículo 9, que esta orientação é para que a pessoa não se envolva, não deixe se levar por várias doutrinas que não fazem sentido, doutrinas que não são bíblicas, doutrinas que não são apresentadas pela palavra de Deus, mas são simplesmente interpretações humanas, legalistas, que muitas vezes distanciam, e a maioria das vezes fazem isso, distanciam da verdade pregada por Jesus Cristo e firmada na Bíblia, que é a palavra de Deus. Então, não se deixe levar por pessoas que queiram influenciar vocês por doutrinas que não fazem parte da verdade bíblica. E aqui ele coloca algo que é muito comum dentro dessas pregações que são mentirosas, dessas pregações que não trazem a verdade da palavra de Deus, que é com relação a, muitas vezes, a questões alimentares. Deus, ele prescreveu aquilo que é próprio para o ser humano comer, aquilo que o ser humano não deve comer. Nós temos ali a lista em Levíticos, capítulo 11, né, o livro de Levítico, capítulo 11, tem uma prescrição alimentar dada pelo próprio Deus para que nós sigamos. E nós seguimos, né, esta prescrição divina para que vivamos melhor. Mas o que vai além do que Deus orienta, né, isto deve ser rejeitado. Tudo que vai além do que Deus orienta deve ser rejeitado. Mas para isso eu tenho que ter conhecimento. E a função do líder, a função do pastor, a função da pregação do evangelho é apresentar a verdade da palavra de Deus. E é por isso que no versículo 17, o mesmo texto de Hebreus 13 nos diz: obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam pela vossa alma, como quem deve prestar contas, e que eles façam isso com alegria e não gemendo, porque
isto não aproveita a vós outros. Se relacionar com o pastor, com o seu líder religioso, se relacionar de maneira obediente, de maneira submissa, no sentido de seguir as orientações daquilo que é próprio dentro da palavra de Deus. Agora, esta obediência e esta submissão tem sido uma grande dificuldade nos dias de hoje, nos dias em que a maioria das populações, das pessoas na população, né, tem uma rejeição contra a autoridade. As pessoas rejeitam a autoridade, seja ela civil, seja ela pública, e certamente vai rejeitar também a autoridade espiritual na figura de um líder religioso. Então, infelizmente, essa rejeição da figura da autoridade do líder religioso tem levado ao mundo a esse desastre que nós estamos vivendo e observando na humanidade. Pessoas que estão com dificuldades da compreensão da sua própria moral, da sua própria ética, da sua sexualidade, das questões relacionais, das questões sociais e familiares, né, os novos modelos de família em que estão surgindo, sendo que na Bíblia a família é uma instituição divina. Então, esta rejeição à autoridade espiritual firmada por um líder religioso, ela é cada vez maior e traz dificuldades e problemas pessoais, sociais, familiares, em todos os aspectos das relações humanas. Então, a orientação de Deus em Hebreus capítulo 13, versículo 17, é: obedeçam os vossos líderes, obedeçam os vossos guias e sejam submissos, mas observem, né, a sua conduta, a sua vida e a sua coerência com a palavra de Deus, que é o que fala o versículo 7. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregam a palavra, mas considerando atentamente a finalidade da sua vida. Então, sejam obedientes às orientações espirituais do seu líder espiritual, da sua denominação, do seu pastor, do seu padre, do seu líder espiritual. Seja obediente, sigam as orientações, mas observem dentro dessas orientações se há coerência, se ele também vive dentro dessas orientações que ele está passando para vocês. Observem a finalidade, o propósito da vida dele com relação à espiritualidade em que ele expressa, a espiritualidade que ele vive. No texto de 1 Timóteo, onde o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 4, né, o versículo 14, nos diz assim: não te faças negligentes com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição de mãos para o presbitério, que é a liderança. Então, para quem recebeu a imposição de mãos, quem recebeu a ordenação para ser um líder religioso, então deve considerar atentamente a responsabilidade de ser um líder religioso. E aqui, no versículo 15 de 1 Timóteo 4, o texto diz: medita nessas coisas e nelas seja diligente, para que o teu progresso, né, a todos seja manifestos. E tem cuidado de ti mesmo, né? No versículo 11 desse texto, ele coloca assim: torna-te a ti mesmo padrão dos fiéis. Torna-te a ti mesmo o padrão dos fiéis. Então, o líder também tem esta responsabilidade de, como ele é observado por todos aqueles que Jesus Cristo tem colocado aos seus cuidados, então ele tem que ter um padrão coerente com a pregação, com o discurso que ele traz. Porque este chamado, como coloca a própria Bíblia, foi feito por Jesus Cristo.
nós temos o texto de Efésios, né? Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, no versículo 11, o texto nos diz assim: o próprio Jesus Cristo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que cheguemos à unidade da fé, pelo pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade de Jesus Cristo, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levado ao redor por todo o vento de doutrina e pela artimanha de homens que pela astúcia induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso foco, é a nossa pregação, é o centro do nosso evangelho, é o nosso objetivo de vida cristã, e é Ele mesmo que nos chama para o ministério da liderança pastoral. E a Bíblia oferece todas essas orientações, todas essas recomendações, toda esta expressão da funcionalidade, da finalidade de um líder religioso. Voltando ao texto de Hebreus, capítulo 13, versículo 7, o texto nos diz: lembrai dos vossos guias, lembrem-se dos seus líderes espirituais, orem por eles, coloquem eles diante de Deus, observem a sua vida, observem a sua palavra, as suas orientações, o que ele tem apresentado na Bíblia com a coerência da sua própria vida. E sejam obedientes. Você faz parte de uma instituição, de uma denominação, você tem um líder religioso, não faz sentido você participar de uma igreja em que você não quer seguir as normas, né, ou as ordenanças, em que você não quer seguir a voz da sua liderança espiritual, né? A igreja, a denominação que você participa, ela é uma denominação aberta, livre, em que você não é obrigado a fazer parte dela. Mas se você compreende que você se aproxima de Deus e necessita de uma denominação para se aproximar, para crescer em conhecimento, seja, né, obediente, submisso ao seu líder e seja guiado pelo Espírito Santo, observando a vida do seu líder religioso, para que a coerência da prática cristã também te traga o benefício do crescimento e do conhecimento da palavra de Deus. E que Deus te abençoe e continue guiando a sua vida e te fortalecendo de uma maneira muito especial pelo Espírito Santo que habita em você. Vamos orar? Vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz. Como ministro do Evangelho, em nome de Jesus, chamado por Jesus Cristo, eu peço ao Senhor que derrame das tuas bênçãos sobre cada irmão, sobre cada irmã, e que eles compreendam a tua palavra, compreendam a função da liderança espiritual e religiosa, e que eles ouçam a tua voz e sejam guiados pelo teu Espírito Santo, pelo teu poder e pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Tenham um excelente restante de dia e um bom descanso. Ouçam a voz de Deus e permitam ser guiados pelos seus líderes, segundo a vontade de Deus em vocês, em nome de Jesus.